o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Voltamos para o capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Na última vez que ministramos nesse capítulo, nós falamos a partir do versículo 26, a parábola da semente. E nessa manhã eu quero falar sobre a parábola do semeador. 4, a partir do versículo 1, diz assim: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Por parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta. Feche os teus olhos neste momento, por favor. Vamos orar. Pai, obrigado por podermos ler a tua palavra e mais uma vez termos a expectativa no nosso coração de ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Precisamos da tua palavra, precisamos ouvir a tua voz, do direcionamento que o Senhor tem para nós como pessoas, como igreja, como família. Então, Senhor, mais uma vez, ministra aos nossos corações, abra os olhos do nosso entendimento para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, compreender o que o Senhor quer nos dizer. Revela-nos os tesouros escondidos na tua palavra para a nossa edificação, para o nosso consolo, para o nosso confronto. Enfim, Senhor, por meio da tua palavra, vem e alimenta-nos, fortalece-nos. Mais uma vez eu faço a oração pessoal que enquanto eu estiver falando, o teu Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós, então, estamos mais uma vez diante de um ensinamento de Jesus que ele faz por meio de parábolas.
E ele escolhe essa maneira, ou seja, as parábolas, para ensinar princípios do reino de Deus, princípios de uma vida dedicada ao Senhor. E ele usa essas metáforas, essas parábolas para isso. E nessa parábola, então, ele continua fazendo isso. E ele vai falar então do semeador, que enquanto lança a semente, esta semente lançada na terra, parte dela vai cair à beira do caminho, outra em terreno pedregoso, outra entre os espinhos e uma outra parte em boa terra. E aí fica muito claro, nós entendemos perfeitamente que essa parábola nos mostra 4 tipos de pessoas, 4 tipos de corações, 4 tipos de respostas a partir da palavra que é compartilhada. Então, a palavra é liberada como essa semente, e a terra é como o coração, é como as pessoas que recebem esta palavra. E cada um, ou seja, cada pessoa, cada coração, ao receber esta palavra, vai reagir de um jeito, vai se comportar de uma maneira, e de acordo com a sua resposta, de acordo com o seu posicionamento, quando recebe a palavra, vai produzir na mesma proporção, ou vai deixar de produzir conforme a palavra que foi liberada. Quando nós falamos da outra vez a respeito do poder da semente, lembre-se que cada semente Deus colocou nela um poder extraordinário de produzir, de frutificar, conforme a sua espécie. Então, nesse momento agora, essa semente é a palavra de Deus, é aquilo que Deus dá ao homem, compartilha comigo e com você, e esta palavra, ela tem um poder de produzir, de dar o fruto que Deus quer que esta palavra produza. Então, quando eu recebo esta palavra da parte de Deus, eu preciso me comportar de tal forma que eu vou permitir que esta palavra produza em mim aquilo que está no coração de Deus. Mas isso vai depender da disposição do coração. Isso vai depender de como nós vamos nos comportar diante da palavra que Deus nos dá. E é por isso que Jesus vai falar exatamente isso, que a semente, por exemplo, que caiu à beira do caminho, onde esta palavra foi semeada, ela é como corações endurecidos. Então, esta pessoa recebe a palavra, e o texto no versículo 15, que é onde Jesus está explicando, ela recebe, logo ouve esta palavra, mas Satanás vem e retira esta palavra semeada. Ou seja, é um coração duro, que ouve a palavra, mas não compreende. Então, a semente que cai à beira do caminho, é como esta palavra que cai num coração duro. Ouve a palavra, mas o coração está endurecido, e por estar endurecido, não compreende. É o tipo de ouvinte cujo coração está insensível. Pessoas com os corações inquietos e perturbados. Pessoas que são conformadas com a vida do jeito que ela está. É como olhar e dizer: não, está tudo bem, eu não preciso de mais nada,
a maneira como eu vivo, como eu penso, como eu acho que devem ser as coisas. Então ela está totalmente endurecida no seu coração para receber algo da parte de Deus, e é por isso que Satanás vem e já rouba, porque o coração está endurecido. Então são essas pessoas conformadas com a vida e negam-se a abrir o coração para as verdades da palavra de Deus, que é a bendita semente. Então é um coração que não está receptivo, não está aberto. São pessoas que estão totalmente agarradas aos seus hábitos, escravos da rotina, pessoas que são orgulhosas em suas crenças, ou da ausência de um tipo qualquer de crença, e elas estão sendo cada vez mais consumidas no prazer de viver para si mesmo, e nada no que diz respeito a uma vida espiritual é levado a sério. Então são ouvintes que são endurecidos. E é interessante porque quando a gente vai para o livro de Ezequiel, Deus fala com o profeta Ezequiel a respeito desse tipo de ouvinte. Olha só, Ezequiel 33, versículo 32, diz assim: de fato, para eles, você não é nada mais do que alguém que entoa cânticos de amor com uma bela voz, e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Que coisa impressionante, Deus falando com um profeta a respeito de palavras que eram liberadas, de um testemunho que era dado por meio do profeta, mas esta palavra, esta profecia chegava aos ouvintes e eles até admiravam, eles até achavam bacana, eles até achavam muito legal, mas eles não tinham disposição no coração para assumir aquela palavra e levá-la para a prática da vida, do dia a dia, do cotidiano, no relacionamento com Deus. Enfim, corações endurecidos. Agora, que coisa perigosa, uma multidão de ouvintes que, no nosso caso aqui, na nossa maneira de ser, de cultuar, uma multidão talvez de domingo a domingo, ouvindo uma palavra, e talvez até se emocionando, mas perigosamente correndo o risco de não ter um coração receptivo, receber uma palavra e ser como esta semente que cai à beira do caminho, por causa da dureza do coração, rejeitam a palavra, e esta palavra então, porque é rejeitada, ela não frutifica, ela não produz vida. Então é um tipo de gente, é um tipo de ouvinte, que vive sem fé, vive sem temor, vive sem uma rendição ao Senhor Jesus, ou seja, não dá a devida importância, o devido valor àquilo que Deus diz, porque tem o seu coração endurecido. Que Deus tenha misericórdia de nós, e não sejamos esse tipo de gente, com esse coração, com o coração endurecido. Mas, nós temos aqui a segunda explicação de Jesus, lá no versículo 16 e 17, que fala da semente que caiu em terreno pedregoso. Jesus vai explicar assim: outras pessoas, outros corações, são como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Na verdade,
é um coração superficial. Ouvem a palavra, até se empolgam, se alegram, mas é algo superficial, né? E um coração superficial tem uma resposta rápida à palavra de Deus, mas não tem profundidade, é irrefletida. Ou seja, muitas destas pessoas aqui baseiam as suas decisões a partir das emoções. São pessoas que não compreenderam plenamente o que a palavra lançada, semeada, está querendo dizer. Então, no primeiro momento, elas estão emocionadas com aquilo. No primeiro momento, elas estão empolgadas com aquilo. E elas ouvem e logo abraçam, logo se submetem, mas é algo superficial, não tem profundidade. Porque se não há profundidade, também não vai haver perseverança, porque o texto vai dizer que quando surge alguma tribulação, quando surge alguma perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. E aí, você às vezes, olhando para esse texto, vai entender porque que às vezes tem muita gente que parece um flash, né? Ou seja, do mesmo jeito que aparece, brilha, some. Porque é um tipo de gente que não entendeu claramente, não compreendeu, não se comprometeu profundamente com a verdade da palavra. Então, elas deram um passo, empolgadas, mas aí abraçaram a palavra, ok, parece que está tudo bem, mas de repente, vem as pressões, de repente, vem os problemas. E o que acontece com esse tipo de pessoa que ouve a palavra e é como uma semente que cai em terreno pedregoso, ou seja, uma pessoa que tem um compromisso com a palavra no nível superficial. Quando vem a tribulação, quando vem o dia difícil, quando vem a tensão do dia a dia, do cotidiano, porque o evangelho, a verdade do evangelho não nos torna imunes aos problemas reais da vida. A verdade do evangelho não quer dizer que você não terá problema nenhum mais. Não haverá perseguição, não haverá tentação, não haverá situações difíceis dentro da sua casa, no seu trabalho. Pode ser que as coisas até piorem. Pode ser que as coisas fiquem mais difíceis, porque talvez quando você ainda não servia a Jesus, os seus familiares, os seus amigos, talvez da faculdade, do trabalho, olhavam para você e beleza, te aceitavam porque você fazia parte do clube, do clã, da tribo, ou seja, da galera. Mas aí de repente vem o evangelho começa a transformar você, a palavra começa a purificar você, e dali a pouco você começa a perceber que algumas coisas, alguns lugares, alguns comportamentos, alguns vocabulários não cabe mais a você, um cristão, e talvez as coisas piorem. Por quê? Porque talvez aqueles que você achava que eram amigos, eles começam a virar as costas para você, e alguns ficam tão chateados com isso, que eles começam a olhar e dizer, não, mas eu quero tudo isso do mundo, eu quero tudo isso que para mim tinha sentido, mas agora esta perseguição, ou esse tipo de abandono, começa a se tornar algo que alguns, pela falta de profundidade do seu comprometimento com a palavra, começam a abandonar a fé, começam a se afastar de Cristo, porque eles começam a avaliar, e o amor pelo mundo, o amor pelos prazeres, muitas vezes vem em primeiro plano, e os problemas aumentam, as tensões aumentam, e a superficialidade da palavra no coração, na vida, no dia a dia, faz com que essas pessoas abandonem. Isso é tão sério, porque esse tipo de gente
que não tem profundidade, não tem perseverança, é um tipo de crente, é um tipo de gente, é um tipo de coração que não cria raiz, que não cria profundidade. A gente está usando, né, ultimamente esse termo, né, crente raiz, crente Nutella. Né? Quando você pensar nisso, claro que tem esses memes aí, mas a palavra raiz vem de fato dessa profundidade, de comprometimento com a palavra. Então Deus falou, eu aceito, e nós vamos chegar nesse tipo de semente. Por quê? Porque é necessário essa profundidade. São pessoas que têm uma fé temporária, pessoas que a resposta ao Evangelho foi apenas externa, mas não houve um novo nascimento. Pessoas que não nasceram de novo, não há profundidade. E pasmem, muitas destas pessoas estão no nosso meio, nas igrejas hoje. Olha só o que o apóstolo João disse: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Irmãos, que coisa poderosa, que palavra esclarecedora. Não sei se projetou esse texto. Projetou? 1 João 2,19, eu quero ler de novo. Pode. Vamos ler juntos esse texto? 1, 2, 3. Eles Isso é coisa séria, irmãos. Às vezes a gente tem a resposta para alguns que abandonam a fé, mas na verdade eles nunca tiveram a fé genuína, porque o fato de abandonarem a fé, diz o texto, prova que na verdade eles nunca tiveram uma fé genuína. Na verdade não havia profundidade, era como uma semente em terreno pedregoso, um coração superficial. Mas ele frequentava os cultos, ele cantava, participava dos ministérios, fazia isso, fazia aquilo, mas parecia tão fervoroso, tão fervorosa, mas não tinha profundidade. Talvez fez tudo o que fazia, porque aprendeu a fazer como todos os outros fazem, mas nunca teve uma experiência real do novo nascimento, porque há pessoas que vivem desta forma, são como corações superficiais, que é igual à parábola, a semente que cai em terreno pedregoso. Um coração superficial não avalia os custos do discipulado, irmão. Se desvia quando chegam as lutas e tribulações. Não entende que o verdadeiro discipulado implica autonegação, sacrifício, serviço e sofrimento. Você pode repetir isso, por favor? Pessoas com coração superficial não entende que o verdadeiro discipulado implica autonegação, sacrifício, serviço e sofrimento. Todas as vezes que você ouvir esta palavra discipulado, você tem que se lembrar, é Jesus me chamando para segui-lo. Discipulado é isso, e Jesus está chamando para segui-lo, e seguir Jesus significa o quê? Renúncia, autonegação, você se esvazia de si mesmo, você toma a sua cruz, e segue a Cristo, e você anda nos mesmos passos que andou Jesus, e seguir Jesus é ir até a cruz, porque o verdadeiro evangelho nos dá uma promessa de glória, sim, nos dá uma promessa de vitória, claro que sim, essa é a verdade do evangelho.
uma vida vitoriosa, nós podemos declarar sim que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, sim, que já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Claro que a vida cristã, ela apresenta-nos uma vida de glória, mas não existe no Evangelho glória sem que haja cruz. Não existe. E se alguém chega nessa, entre aspas, glória sem cruz, provavelmente teve uma conversa com o diabo no deserto, que Jesus passou no teste, porque ele recebeu essa proposta: ué, se você me adorar, eu te dou essa glória que o diabo tinha condição de dar. Mas Jesus disse: não, eu não quero esta glória, eu não vim para receber esta glória, não, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Então, muitos, quando a palavra chega e começa a dizer: você vai ter que renunciar, você vai ter que abrir mão das suas próprias paixões e desejos. Aí alguns vão dizer: mas eu achava que era só bênção, eu achava que era só vitória, eu achava que era só sabor de mel, eu achava que era isso. Me enganaram. Não é que te enganaram, talvez te pregaram o evangelho errado, porque o evangelho genuíno é o seguinte: ei, se arrependa dos seus pecados e siga a Jesus, comprometido com uma vida santa, que o Espírito Santo te capacitará a viver. Esse é o evangelho de arrependimento, de abrir mão da velha vida, tomar a nossa cruz e seguir o Mestre. Amém, queridos? Amém. Mas vamos avançar mais um pouquinho. Então, a primeira semente cai à beira do caminho, corações endurecidos. A segunda semente cai em terreno pedregoso, corações superficiais, não há profundidade. A terceira semente cai entre espinhos, que são os corações ocupados. Diga, por favor, corações ocupados. Jesus vai explicar, dizendo: outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Um coração ocupado ouve a palavra, mas dá atenção a outras coisas. Espinhos aqui, fica bem claro, são essas ervas daninhas, espinhosas. E nessa região, de acordo com os historiadores, essas ervas daninhas, espinhosas, elas criavam raízes de até 30 centímetros. E em alguns lugares, segundo os comentaristas, criavam uma espécie de cerca viva. E aí, os pés de cereais, eles cresciam, mas por causa destas cercas vivas, cheias de espinhos, elas não conseguiam avançar no crescimento, no desenvolvimento. Então não frutificava. Então é um tipo de coração que tem um monte de coisa que sufoca a palavra, que impede que a palavra produza tudo aquilo que ela veio para produzir, que ela tem poder para produzir. Mas por quê? Porque é um tipo de gente que tem um monte de outros interesses, e que esses interesses tomam o lugar que é de Deus, toma o lugar que é a palavra de Deus. É um tipo de gente, é um tipo de coração que não tem tempo para Deus. A propósito, você tem tempo para Deus? Ou será que a sua agenda está tão cheia
que os teus próprios planos estão tão cheios, são tão grandes, número de quantidade, que você não tem tempo para permitir que a palavra produza em você aquilo que ela quer produzir. Um coração ocupado é sufocado pela ocorrência dos cuidados do mundo. O mundo falou mais alto que o evangelho. Os cuidados do mundo prevalecem. As glórias do mundo tornaram-se mais fascinantes que as promessas da graça. Ele quer agradar a Deus e ao mesmo tempo ser amigo do mundo. Não dá. Se você quer ser amigo do mundo, você já decide ser inimigo de Deus. Mas se você decide ser amigo de Deus, você também toma uma decisão de ser inimigo do mundo. Quer atravessar o oceano da vida com um pé na canoa, representando aí o mundo, e o outro pé na graça. Não tem jeito. Não dá para você ficar 50% Deus e 50% mundo. Não dá para ficar cocheando entre dois pensamentos, dois caminhos. Nós já ouvimos essa história no Antigo Testamento, quando Israel estava lá, ora estava servindo ao Senhor, outra hora estava adorando a Baal, e aí Deus levanta o profeta Elias para dizer o quê? Chega de ficar entre dois pensamentos, dois caminhos, ou vocês adoram ao Senhor, ou vocês adoram a Baal, mas não dá para ficar desse jeito. E aí nós já sabemos da história, que Israel foi confrontado por Deus, quando naquele momento o Deus que respondesse com fogo, se revelaria como o verdadeiro Deus, sim, e Deus enviou fogo do céu, e o povo de Israel então cai de joelhos e reconhece, se arrepende, dizendo, só o Senhor é Deus. E nós precisamos entender isso, porque se não tivermos uma disposição do coração para priorizar as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus, nós vamos viver sufocados por este mundo, pelos interesses que envolvem este mundo. Tem gente que está tão ocupado que não tem tempo para nada, não tem tempo para orar, não tem tempo nem para vir para a igreja. E aí vai enfraquecendo espiritualmente, vai enfraquecendo, mas quando você olha, às vezes está lá, está trabalhando, está estudando, está viajando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas e Deus? É como esses espinhos, é uma cerca viva que está sufocando, e aí vem a crise, vem o dia mau, não há profundidade. Por quê? Porque a vida cristã, o relacionamento com Deus está sendo sufocado pelos interesses da vida. Um coração ocupado é sufocado pela concorrência da fascinação da riqueza, dá mais valor à terra do que o céu, dá mais valor ao dinheiro do que ao seu Deus. Na verdade, esse tipo de gente faz do dinheiro o seu Deus, porque ele se torna um ídolo, se torna um senhor. E eu já falei para os irmãos que todo ídolo exige um sacrifício, e se o ídolo é o dinheiro, se o ídolo são as riquezas, se o ídolo é Mamon, se o Senhor é Mamon, então Mamon vai lá e pede um sacrifício, e tem muita gente sacrificando a vida espiritual, o relacionamento com Deus, a família, a igreja. Por quê? Porque está vivendo como semente entre os espinhos, um coração que está sendo sufocado. O esforço para conseguir posição social, o esforço para conseguir posses, o esforço para ter uma segurança material, traz tanta ansiedade que sufoca as aspirações por Deus. Tem gente que perdeu a paixão pela presença de Deus, tem gente que perdeu a paixão pela adoração.
chega na igreja num domingo como esse, só o bagaço. Quanto consegue vir à igreja? Não tem força para nada, mas por quê? Porque talvez está se arrebentando de forma desordenada, de forma desnecessária. Para quê? Às vezes para manter uma posição social, para manter uma segurança, e o relacionamento com Deus está sendo prejudicado. Isso é algo tão sério. É algo tão sério. Eu não sei se vocês se lembram, mas uma das estratégias de Faraó lá no Egito, quando o povo começou a pensar em sair para adorar a Deus, porque essa foi a direção de Deus para Moisés: vai lá e fala para o Faraó, deixa meu povo ir para irmos adorar, nós vamos prestar culto, nós vamos adorar. E aí Faraó olhou, falou: vocês vão fazer o quê? Vamos sair para adorar, a gente quer obedecer a Deus, a gente quer adorar ao Senhor, a gente quer prestar culto para Ele. Ele falou: mas e a minha obra? E as casinhas aqui? E as coisas que eu estou construindo? Vocês são escravos. Sabe por que vocês estão pensando em adorar a Deus? Porque vocês devem estar sem o que fazer. Sabe o que eu vou fazer? Então, eu vou dar mais trabalho para vocês. Agora eu quero o resultado em dobro, e vocês não terão mais a matéria-prima em dobro. Vocês vão ter que procurar ainda a matéria-prima para produzir em dobro. Ou seja, mais trabalho ainda para não ter tempo de pensar em adorar a Deus. Então tome muito cuidado, irmãos. Eu não estou dizendo que você não deva estudar, eu não estou dizendo que você não deva trabalhar, eu não estou dizendo que você não deva produzir na sua profissão, naquilo que você projetou, mas tome cuidado, o seu trabalho não pode roubar a sua liberdade de adorar a Deus, os seus projetos pessoais não podem roubar de você a alegria de adorar, de servir ao Senhor. Se estas coisas, se o projeto que você tem para a tua vida está roubando você da presença de Deus, do relacionamento com Deus, da adoração a Deus, tem alguma coisa errada. Talvez não seja o Senhor Deus o eterno que está te conduzindo, talvez seja o príncipe deste século, talvez seja o espírito do anticristo querendo roubar você da presença de Deus. Mas nós já cantamos a respeito da libertação do Egito. Cristo Jesus morreu na cruz para nos libertar de todo o poder predominante do pecado e também do Faraó, que é um tipo do diabo, do inimigo das nossas almas. Já fomos libertos para adorar a Deus. Então nada pode nos sufocar, nada pode te sufocar, irmão. Se espinhos estão te sufocando, se você não tem tido tempo para Deus, eu te encorajo a sair daqui com uma foice espiritual. Hoje os espinhos caem, nada mais vai te sufocar, e a sua agenda muda, as suas prioridades mudam, o seu foco muda, para que haja tempo para Deus. Quantos estão entendendo a palavra? Um coração ocupado é sufocado pela concorrência de muitas ambições, porque o texto vai falar por outras coisas, ou seja, que envolve esse mundo, essa terra. Conclusão, ficam como pessoas que não frutificam, é algo mirrado. Nasce, mas não encontra espaço para crescer. A palavra está lá, a vida está lá, o Espírito Santo está lá, mas não tem espaço. Por quê? Porque está sufocado. Mas por último, eu quero falar sobre a semente em boa terra. Eu quero crer que nesta manhã o Espírito Santo está como aquele que está arando a terra dos nossos corações,
preparando uma boa terra, porque a boa terra são os corações frutíferos. Jesus vai dizer: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Um coração frutífero ouve e recebe a palavra de Deus. Diga, por favor, um coração frutífero ouve e recebe a palavra de Deus. É simples assim, irmãos. Ouve a palavra com um coração aberto e disposto a obedecer. Colocam em prática a palavra e por isso frutificam. Quer ver pessoas frutificando na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, frutificando na sua profissão, no seu trabalho, no seu ministério, no seu casamento, na educação dos filhos, na vida da igreja? São pessoas que ouvem, recebem e praticam a palavra. Irmãos, é impossível a palavra de Deus não produzir o fruto pelo qual ela foi liberada. Se Deus falou, irmãos, a sua palavra é poderosa para cumprir. Ou seja, esta semente recebeu de Deus este poder extraordinário para produzir o fruto conforme a sua espécie. Um coração frutífero produz fruto que vinga e cresce. O verdadeiro cristão produz um fruto, é uma vida transformada, que é a evidência da salvação, irmãos. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Coisas novas. Então, esse tipo de gente, com este coração frutífero, como essa semente que cai numa boa terra, é constante na vida cristã, não desiste ou se desvia por causa de perseguições do mundo, nem fica fascinado pelos prazeres do mundo e deleites da vida. Um coração frutífero produz frutos, que também eles se apresentam em diferentes proporções, ou seja, aqui a narrativa vai dizer que esse tipo de coração produz a 30, a 60 e a 100 por um. E aí você percebe que cada um vai produzir de acordo com a sua capacidade. A ideia aqui não é apresentar uma comparação de que 100 é melhor do que 30, ou 30 é pior do que 60, não. Aqui está dizendo que vai produzir, e numa proporção que alguns vai ser uma proporção de 30, porque há um propósito ali. Pode ser que seja 60, pode ser que seja 100 por um, mas Deus está falando de propósito. Então, todas as vezes que a semente cai numa boa terra, num coração receptivo, num coração que está aberto para ouvir, aceitar e praticar e viver, então essa semente vai produzir e você viverá o teu propósito plenamente. Se o teu propósito tem a ver com uma proporção de 30, será o propósito, ou seja, para este é a plenitude do propósito que Deus deseja. Então, irmãos, nesta manhã, que o Espírito Santo nos leve a esta real compreensão de que vale a pena ter um coração aberto para receber esta palavra e não ser como uma semente que cai na beira do caminho, um coração endurecido. Tampouco uma semente que cai num terreno pedregoso, um coração superficial, sem profundidade. Que também não seja como uma semente que cai entre espinhos, ou seja, corações ocupados demais para viver o que Deus tem. Mas que sejamos como uma semente que cai em boa terra, corações frutíferos, corações receptivos. Que tipo de coração é o teu?
Tudo vai depender de como você vai reagir quando a palavra de Deus vem. Quando a palavra de Deus é ministrada, é compartilhada. Fique de pé, por favor. O apóstolo Pedro, ele vai dizer assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O apóstolo João ainda vai dizer na sua narrativa lá no Evangelho, palavras de Jesus: já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Aqui está o coração, a vontade, o propósito de Deus para a sua vida: que você tenha uma vida frutífera. Sabe, quando o anjo foi visitar Maria, ele revelou um propósito divino que, humanamente falando, era bastante escandaloso, bastante perigoso, bastante radical. Uma virgem ficar grávida do Espírito Santo. Imagine no nosso meio aqui, uma grávida ficar com essa história. Está grávida, irmã? Estou. De quem? Do Espírito Santo. Você ia olhar e falar: Espírito Santo, Espírito Santo. Fala o nome do Espírito Santo aí, fala. Mas quando Maria ouve aquilo, ela diz: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim o teu querer. Quando Deus fala comigo, quando Deus fala com você, pode ser que haverão momentos que o que Ele vai dizer para você seja algo radical. Talvez seja algo relacionado ao perdão. E para alguns dos senhores que estão aqui, talvez o perdão seja algo radical. Talvez Deus fale com você a respeito dos teus maus hábitos, os vícios, os maus hábitos que você tem. E talvez para alguns dos senhores aqui, falar sobre maus hábitos, vícios, seja algo radical. Talvez Deus possa falar com você a respeito da tua esposa, da maneira como você tem que se comportar para com ela, ou vice-versa, fale a respeito do teu esposo. Talvez a palavra venha e fale com você, como filho, da maneira como que você tem que honrar os seus pais. E talvez para alguns dos senhores isso seja radical, seja uma palavra, seja uma revelação, seja um direcionamento que vai provocar um desconforto em você. Mas eu quero crer que diante da palavra, esta semente que é lançada, esta semente encontre um coração receptivo, frutífero, que possa ousadamente dizer: eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, eis aqui o teu filho.
eu ouço esta palavra, é dura a palavra sim, mas eu recebo esta palavra e eu decido viver esta palavra, praticar esta palavra, porque eu estou com o coração aberto para o que Deus tem para mim. E não tem jeito, se a palavra saiu da boca de Deus e encontrou uma boa terra, um coração aberto, receptivo, frutífero, pode se preparar, porque a vida será produzida neste coração, nesta família, nesta casa, neste ministério. Deus vai fazer, porque Ele encontrou alguém que está dizendo: eis-me aqui, sou teu servo, sou tua serva, cumpra-se em mim o teu querer, faça conforme a tua palavra. Aleluia, 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 aleluia. Talvez você esteja aqui nesta manhã como os discípulos que pescaram a noite inteira, experientes, vividos naquele ofício, naquela profissão, e de manhã eles já estavam lavando as redes, frustrados, não pescaram nada. Aí chega Jesus, entra no barco, dá uma ordem para Pedro, um pouquinho mais para lá, e depois diz: pode lançar a rede do outro lado. Mestre, pescamos a noite toda, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. E porque eles obedeceram à palavra de Jesus, eles tiveram uma pesca extraordinária. Talvez seja o dia de você pegar a sua patente e deixar de lado, pegar a sua teimosia, deixar de lado, pegar a sua experiência e deixar de lado, pegar o seu dinheiro e colocar de lado. Talvez chegou o dia de você pegar o seu sobrenome e deixar de lado e dizer: já usei a patente, já usei a experiência, já usei o dinheiro, não aconteceu nada. Mas talvez esteja na hora de você falar: eu vou agora viver de acordo com a tua palavra. E pode se preparar, porque esta palavra sempre produz algo para a glória de Deus, sempre.